esse exercício, ele tem uma outra característica também. De todos os exercícios de dorsal que existe, ele é o que promove maior encurtamento do dorsal. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê. E quando você tem um maior encurtamento do dorsal, seja o músculo qualquer que seja, você está promovendo maior hipóxia muscular, que é um dos estímulos que eu falei para vocês que ajudam muito a você obter hipertrofia, tá? No vídeo de hoje, você irá aprender um treino perfeito de dorsal. Serão 6 exercícios, tudo montado com muita inteligência para você obter o máximo de hipertrofia. E muito provavelmente vocês vão sentir uma coisa que vocês nunca sentiram antes após um treino de dorsal, ou sentiram mais lá no começo, quando vocês fizeram nos primeiros meses, que é o DIMT, dor muscular de início tardio. Então é muito difícil, né, quando a pessoa treina dorsal, ela sentir o DIMT no dia seguinte, 2 dias seguintes ou até mais. É muito difícil. Por quê? Porque existem várias estratégias que vocês têm que aplicar. E, além das estratégias, escolher os exercícios corretos e também a ordem deles. Então tem toda uma ciência por trás do treino de dorsal, não somente por trás do treino de dorsal, mas principalmente, tá? E vocês vão entender por que dorsal é um músculo tão difícil de hipertrofiar. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia biomecânica e cinesiologia. E ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Muito bem, pessoal, e este é o primeiro vídeo da série Melhores Exercícios para cada agrupamento. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer os melhores exercícios para dorsal, né? Um treino montado para você, perfeito. E nessa série vão ter todos os agrupamentos musculares, né? Então vai ter, eu acredito que no próximo vídeo será os melhores exercícios para o agrupamento do peitoral. Vai ter todos, bíceps, tríceps, quadríceps, isquiotibiais, até mesmo músculos como trapézio, transversal, ascendente, descendente, entre outros. Então vocês vão conferir aqui os melhores exercícios para cada agrupamento muscular. E alguns de vocês já devem ter visto que no vídeo anterior foi um vídeo de apresentação da série, né? Em que eu falei tudo com relação ao que vai ter nessa série, os benefícios que você vai ter ao incluir um treino eficaz, baseado na ciência, com muita inteligência, para você poder ter o máximo de resultados, o máximo de hipertrofia, seja qual agrupamento muscular você for treinar. E para quem acompanha os meus vídeos aqui no canal, já sabe que eu tenho outras séries incríveis, né? Que é a série Execução Perfeita, que são mais de 140 vídeos, né? Também tem a série Técnicas Avançadas de Treino, que acredito que esteja mais ou menos no 17º, né, vídeo, e ainda vou ter mais uns 15 pela frente. E também tem a série Segurança na Academia. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, então você pode digitar o nome da série, né? Então, vamos supor, Dan Champions, série Técnicas Avançadas de Treino. Ou pode digitar, por exemplo, o nome de um exercício, né? Dan Champions, supino reto halteres, e assim por diante. Muito bem, primeiramente eu vou explicar para vocês o porquê é tão difícil de hipertrofiar dorsal. Muito difícil. Vamos lá, primeiro motivo, é um músculo que quando a gente está treinando a gente não consegue vê-lo, né? Ao contrário de bíceps, tríceps, a gente consegue olhar no espelho, peitoral, a gente consegue olhar para ele, e assim por diante. Então é um músculo que, devido a gente não conseguir vê-lo, fica mais difícil a gente utilizar a conexão neuromuscular, ou seja, você olhar para o músculo, focar nele e com isso obter uma contração maior. E o outro motivo é que nós somos dominantes de braço. Então nós não estamos acostumados a, no dia a dia, fazer movimentos, seja remadas, seja puxadas. Então assim, se eu pedir para você, contrai o dorsal, fica bem difícil. Agora se eu falar para você, contrai o bíceps, contrai o tríceps, contrai o peitoral, fica bem mais fácil. Então, devido a isso, é muito difícil a gente conseguir uma ativação muscular satisfatória no dorsal e com isso, obviamente, ter melhores resultados de força e hipertrofia. Bom, muito bem. Antes de mostrar os exercícios para você e passar uma série de informações muito importantes para você entender o porquê desse exercício que eu incluí no treino e porquê também da ordem, vocês têm que entender 3 coisas muito importantes. Primeira delas, quando a gente fala de dorsal, nós temos 3 principais regiões, tá? Nós temos o latíssimo dorso, que é esse músculo da lateral das costas, e ele também é o maior músculo dorsal, tá? E ele é o que dá mais destaque, e eu vou também depois estar explicando alguns detalhes para vocês sobre isso.
Aí nós temos também a musculatura do meio das costas, tá? E aí temos aí, por exemplo, trapézio transversal, trapézio descendente, trapézio ascendente. E também temos o posterior de ombro, que também ele faz parte do dorsal, tá? Inclusive vai ter um exercício só para ele. E também nós temos a parte baixa das costas. A parte baixa das costas, eu gosto de falar assim, nós temos a parte baixa do latíssimo dorso, que ela é muito importante ser desenvolvida e a grande maioria das pessoas não trabalha muito bem essa parte. Ou até trabalha um pouco, mas tem dificuldade em obter melhores resultados. E nós temos a parte da lombar, né? Que é a parte mais baixa mesmo das costas, que é extremamente importante você fortalecer para poder, inclusive, fazer exercício dorsal, tá? Além de melhorar a postura, evitar com que você tenha dores na lombar, nas costas. Então, esse é o primeiro ponto. Ah, e uma coisinha, esqueci de falar de um detalhe. Quando a gente fala em latíssimo dorso, nós temos que trabalhar a parte da lateralidade, ou seja, que dá largura pro dorsal, tá? E nós temos também que trabalhar a parte da profundidade dorsal, ou seja, o quanto ele se expande, né? Ou seja, volume muscular. Então, é importante nós trabalharmos tanto a lateralidade como a profundidade. E aí tem exercícios que vão trabalhar mais a lateralidade e outros que trabalham mais a profundidade. Segundo ponto muito importante, devemos trabalhar os músculos com comprimento médio, curto e longo. Isso vale para todos os músculos, principalmente dorsal. E o que seria isso? Vou dar um exemplo. Quando nós estamos fazendo, vamos supor, exercício de remada, nós trabalhamos com o músculo dorsal, né, no caso do latíssimo dorso, com comprimento médio. E por que disso? Quando nós estamos com o braço nessa posição, fazendo esse movimento, aqui é o comprimento médio do músculo, ou seja, ele não está nem muito alongado, nem muito encurtado, tá? Quando nós estamos com o braço levantado, então vamos por exercício de pulley, né? Nesse caso, nós estamos com o músculo alongado, tá? Assim como também o pull down, né? Nós estamos com o músculo alongado. Agora eu vou dar o exemplo de um músculo encurtado. Quando nós fizermos o serrote, que é remada unilateral counter, né? Apoiamos aqui. Nesse caso, eu consigo fazer o encurtamento máximo do dorsal. Por quê? Porque eu estou fazendo o exercício unilateral. Então, para você poder extrair o máximo dos exercícios, você tem que entender que horas você tem que trabalhar com comprimento médio, ou seja, dando mais foco para ele. Horas você tem que trabalhar com comprimento longo, ou seja, promovendo maior alongamento. E horas você tem que trabalhar com comprimento curto, ou seja, promovendo maior encurtamento. Terceiro ponto muito importante. Devemos trabalhar com os 3 tipos de estímulos musculares durante os exercícios. Quais são eles? Tensão mecânica, dano tecidual e hipóxia muscular. Então, isso é muito importante porque quando você vai trabalhar o comprimento médio, são exercícios em que são perfeitos para você trabalhar com tensão mecânica, ou seja, o que seria tensão mecânica? Você vai colocar uma carga mais elevada e menos repetições. Então, por exemplo, um exercício que é perfeito para trabalhar com altas cargas, mas não somente, tá? Então, vamos supor, as remadas em geral, você está com o comprimento médio do músculo e aí é perfeito para você trabalhar com altas cargas, né? Altas cargas e menos repetições, ou seja, tensão mecânica. E aí temos também exercícios que são perfeitos para você trabalhar com dano tecidual, ou seja, exercício que você promove um maior alongamento da musculatura dorsal. Ou seja, dando como exemplo o exercício pull down, né? Ele promove muito alongamento dorsal. Nesse caso, as cargas são menores, né? Porque você vai estar trabalhando com bastante alongamento dorsal. E com relação à hipóxia muscular, é quando a gente tem menos oxigênio na musculatura. E isso ocorre quando a gente chega no final da fase concêntrica, quando a gente atinge o pico de contração. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui de rosca direta. No final da fase concêntrica, em que você faz o pico de contração, entra menos oxigênio no músculo. Por isso que fala hipóxia muscular. Hipo de pouco, né? Menos. Óxia, né? Oxigênio no músculo. Pouco oxigênio no músculo. E aí, no caso do dorsal, quando você faz exercício que promove o maior encurtamento, conforme eu falei, e aí, no caso, é o remada serrote, né? Nesse caso, ó, eu consigo promover o máximo de encurtamento no dorsal.
E aí, isso favorece o estímulo da hipóxia muscular. Pessoal, essas 3 estratégias farão toda a diferença no seu treino dorsal. Você conseguirá obter muito mais hipertrofia, e por isso que eu fiz questão de explicar detalhadamente, que é para quando eu agora, que eu vou estar explicando para vocês os exercícios e mostrando, vocês vão conseguir entender melhor o porquê que eu escolhi esses exercícios, o porquê dessa ordem. Muito bem, pessoal, agora vamos para a prática. Antes de eu mostrar os 6 exercícios dorsal incríveis que eu preparei para vocês, nós devemos antes fazer um exercício prévio de conexão neuromuscular. O que seria isso? Como o dorsal é uma musculatura muito difícil de ativar, conforme eu expliquei para vocês, né? Então, esse exercício que eu vou mostrar aqui, ele vai ajudá-lo a você se conectar de uma forma melhor e conseguir ter uma ativação muito boa para quando você chegar nos próximos 6 exercícios, você ter um resultado muito melhor. Você já vai estar com o músculo aquecido, já vai estar com ele ativado. Então, o exercício perfeito para isso é o pull down com corda, tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer apenas 2 séries, tá? De 20 repetições. Você não vai até falha, obviamente, né? Porque esse exercício aqui é só para você se conectar com a musculatura. Ele não entra como exercício do treino. Na verdade, ele vai até entrar, mas depois eu explico melhor para vocês. Então, vocês vão fazer 2 séries, 20 repetições, não vai até falha. Muito pelo contrário, você vai parar muito antes da falha, tá? E aí, o que você vai fazer? A primeira série, você vai colocar 50% de intensidade de carga, tá bom? Então, se o exercício você faria com 50 quilos, aqui você vai fazer com 25 quilos, tá? E a segunda série você vai fazer com 60% de intensidade, né? Então, como que seria isso? Ó, depois eu vou explicar para vocês os detalhes da execução desse exercício, mas é só para vocês entenderem melhor, tá? Então é isso. 2 séries de 20 repetições, não vai até falha. Pare umas 6, 7, 8 antes de você até falha. E na primeira série 50% de intensidade e na segunda 60%. Muito bem, agora vamos para o primeiro exercício de um total de 6. E o primeiro exercício que eu escolhi para mostrar aqui para vocês é remada curvada com barra pegada pronada. Eu considero, com certeza, um dos melhores exercícios para dorsal, e ele é um exercício básico, né, pessoal? É um exercício que ele é muito funcional e é um exercício que promove muita hipertrofia no seu dorsal. E esse exercício, ele trabalha o latíssimo dorso, tá? Principalmente na profundidade. Lembra que eu expliquei para vocês, né? Tem exercício que trabalha mais na lateralidade, na largura do dorsal, e tem outros que trabalham mais a profundidade do latíssimo dorso, tá? Então esse exercício, ele é mais voltado para a profundidade do latíssimo dorso. E esse é um exercício que ele tem comportamento médio, né? Lembra que eu falei todos os exercícios de remadas, mesmo que seja curvada no caso, trabalha mais o comprimento médio. E quando o seu exercício trabalha mais o comprimento médio, são exercícios em que dá para você trabalhar com bastante carga, ou seja, bastante carga e menos repetições. E aí está ligado ao estímulo da tensão mecânica, conforme eu vou explicar para vocês. Ou seja, exercício que você vai trabalhar tensão mecânica, carga alta e poucas repetições. Muito bem, então, vou mostrar aqui para vocês um dos melhores exercícios para dorsal, e eu recomendo você incluir ele em primeiro lugar, não somente por conta de ser um dos melhores exercícios para dorsal, porque como ele trabalha também a musculatura da lombar, né? Porque você fica nessa posição. Então é bom que no primeiro exercício você está com gás total, força máxima, e aí você consegue colocar uma carga mais elevada. Muito bem, vamos lá. Em primeiro lugar, né? Na barra você vai escolher uma pegada em que não fique muito estreito a pegada e nem muito larga. Ou seja, de um modo em que quando você faz a flexão de cotovelo, o seu antebraço fique na vertical, ou seja, não fique na diagonal para fora nem na diagonal para dentro, tá? Então é de acordo com a sua envergadura, né? Ó, no meu caso, ó, tá vendo que o meu antebraço está na vertical? E esse exercício você vai inclinar bastante a sua coluna vertebral, tá? Você vai fazer bastante flexão de quadril, né? Só que se você fizer muita flexão de quadril, vai ficar difícil para você fazer com altas cargas, tá? E não há necessidade. Então o que eu incluo? O que eu digo para você?
deixa um pouquinho mais inclinado, tá? Um pouquinho mais ereto, não tão inclinado. E aí o que você vai fazer? Uma outra dica para você aliviar a compressão na sua coluna vertebral, quando você for fazer a fase excêntrica, a fase concêntrica, você ergue um pouco a coluna, tá? Ó. Uma outra coisa importante, quando você for subir com a barra, você joga ela o mais próximo possível e pode inclusive raspar aqui, ó, as suas coxas e chegar até a altura do abdômen inferior. O abdômen infra. Por que disso? Se você faz com muita flexão de cotovelo, você acaba ativando muito o bíceps e diminui o trabalho do latíssimo dorso, tá? Quando você joga a barra próximo aqui, raspando a coxa, próximo do abdômen, olha só como a flexão de cotovelo é menor do que se você fizesse isso. E outra coisa, esse exercício dá para fazer de dois modos. Esse que é o que eu quero que vocês façam, tá? Que é para trabalhar o latíssimo dorso na profundidade. E o outro modo de você fazer esse exercício é exatamente com bastante flexão de cotovelo. E a barra, agora ela vai na altura do peitoral, tá vendo? Na altura do peitoral inferior, abdômen supra. Ou seja, desse modo. Do modo que eu quero que vocês façam, ó, olha a diferença. Se vocês fizerem desse modo, vocês vão estar trabalhando os músculos do meio das costas, que aí eu escolhi um outro exercício para isso, tá? Ou seja, trapézio transversal, deltóide posterior, entre outros músculos. Uma outra coisa importante, nesse exercício, vocês vão ver que é um movimento meio de gangorra, ou seja, ao invés de ser um movimento retilíneo, com flexão de cotovelo, é um movimento, ó, é um movimento meio circular, meio de gangorra, sabe? Então observem aqui, ó. Em vez de eu fazer isso aqui, ó, não, eu desço, a barra vai um pouquinho lá na frente, e aí depois quando eu subir, a barra ela vem para trás. E aí, quando eu subir, eu inclino um pouquinho o tronco para cima, e aqui eu flexiono mais o quadril. Uma outra coisa importante. E essa dica que eu vou dar agora vale para todos os exercícios dorsal em que tem arremadas, no caso desse, ou que tenha puxadas. Quando você for subir a barra, você primeiro faz a retração dos ombros, ó. Quando você retrai os ombros, você fecha as escápulas. Quando você faz esse trabalho de retração dos ombros, antes de você flexionar o cotovelo, você acaba ativando bastante o latíssimo dorso. Então, ao invés de apenas puxar a barra, você primeiro, ó, faz a retração dos ombros e aí depois sim, flexão de cotovelo. Então, como que ficaria aqui? Ó, ao invés de eu apenas puxar, eu, ó, tá vendo, ó, a retração dos ombros? Retração dos ombros, depois flexão de cotovelo. Lógico, quando você for fazer esse exercício, não é para fazer com pausa, né? Retração e aí depois flexão. Eu estou mostrando desse modo que é para efeito didático, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas no que vocês retraírem os ombros, já emenda diretamente a flexão de cotovelo. Com isso você terá uma ativação dorsal muito maior e melhor resultado de hipertrofia. Uma outra dica que eu vou dar agora, quando vocês forem puxar a barra, vocês têm que pensar não em puxar a barra. Vocês têm que pensar em empurrar o braço para cima. Igual se você quisesse dar uma cotovelada para cima. Pois quando você pensa em empurrar o braço para cima, nesse caso para trás também, né? Você tira o foco da mão, o foco do antebraço e o foco do bíceps. E aí joga um trabalho ainda maior no latíssimo dorso. Então, como que ficaria? Ó, se eu apenas pensar em puxar, muito trabalho de bíceps e antebraço. Agora aqui não, ó. Aqui eu estou pensando, focando em empurrar algo, igual se tivesse algo atrás do meu braço, sabe? Olha só. E essa dica
também você vai incluir todos os exercícios de puxada e remadas. Pensar que tem algo atrás do seu braço em que você tem que empurrar para trás ou empurrar para baixo, no caso do pule frente, nesse caso empurrar para cima, para trás. Isso vai fazer com que você ative muito mais também o latíssimo dorso. Bom, e com relação a esse exercício, mais 4 dicas. Quais são? Uma delas é a seguinte: quando você chegar no final da fase excêntrica, você deve alongar o dorsal. Ou seja, você deve abrir as escápulas um pouco, ó. Tá vendo? Ó? Porque depois que você abre as escápulas, você consegue fazer a retração delas. E a outra coisa é você promover o alongamento máximo do dorsal. Como que você vai conseguir isso? Se você apenas puxar a barra, você vai ter alongamento dorsal? Vai ter. Ou melhor, encurtamento, desculpa. Só que se você crescer o peitoral, ó, jogar o peitoral para cima, você consegue encurtar ainda mais a musculatura dorsal. Então, ó, em vez de apenas fazer isso aqui, ó, olha só agora, joga o peitoral para cima. Ó, na fase concêntrica, no final, um pouquinho antes, ó, jogo o peitoral para cima, cresce o peitoral. E a outra coisa importante que eu falo em todos os vídeos é a amplitude de movimento. Não é só para subir até aqui e descer até aqui. Não, você sobe tudo e desce tudo. Faz toda a fase concêntrica até a barra encostar na parte infra do seu abdômen e toda a fase excêntrica. E a outra coisa é a cadência do movimento. Ou seja, não é para fazer isso aqui, ó. Ou seja, você vai fazer 1 segundo na média na fase concêntrica e 2 na fase excêntrica. 1 segundo, 1, 2. 1 segundo, 1, 2. Então, com todas essas dicas, vocês vão conseguir extrair o máximo desse exercício e obter melhores resultados. Muito bem, segundo exercício aqui para vocês. Pule em frente, pegada pronada. Esse exercício, ele também trabalha o latíssimo dorso, só que mais na lateralidade, ou seja, na largura. Por isso que é importante vocês saberem que tem muita estratégia para montar qualquer tipo de treino, principalmente dorsal. Então aquele, eu trabalhei mais a profundidade dorsal, agora mais a lateralidade. Esse exercício, ele promove um bom alongamento dorsal, mas não alongamento máximo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um exercício que promove alongamento máximo. Apesar de ele promover um bom alongamento, mesmo assim você consegue colocar bastante carga e menos repetições, ou seja, você vai dar um estímulo mais voltado para a tensão mecânica. Então, nesse exercício você vai conseguir colocar bastante carga. Ah, pessoal, uma informação importante com relação ao volume de séries. Então, assim, vão ser 6 exercícios, certo? Você vai fazer o número de séries de cada exercício de acordo com o seu volume de treino atual. Então, vamos supor que seu volume de treino atual seja de 24 séries. E aí, vamos supor que você vai fazer 4 séries vezes 6 exercícios, dá um total de 24 séries, tá? Agora, vamos supor que o seu volume atual seja de 18 séries. Ou seja, você vai fazer 3 séries vezes 6 exercícios, dá 18 séries. Então, você vai fazer com que o volume de treino seja de acordo com o seu treino atual. Então, eu não vou prescrever um número de série específico para você, porque vai depender se você já é nível intermediário, avançado, vai depender do seu volume de treino atual, tá? Com relação ao número de repetições, a mesma coisa. Se atualmente você está fazendo um treino mais voltado para hipertrofia, que é entre 8 e 12, então você faz lá, vamos supor, 4 séries de 12, 4 séries de 10 e assim por diante, tá? Muito bem, vamos lá. Esse exercício tem algumas coisas, várias na verdade, que é bem parecido com aquele, com relação às estratégias, né? Então vamos lá. A primeira estratégia é a depressão das escápulas, porque ali eu fiz a retração. Agora é a depressão. Vem aqui atrás para o pessoal poder ver. Então, ó, antes de você puxar a barra, você vai fazer o quê? Ó, faz a retração das escápulas. Retração dos ombros. E aí depois sim, você faz a flexão de cotovelo. A outra coisa importante que eu também tinha passado no outro exercício é: imagine que tem algo embaixo do seu braço. E aí você tem que empurrar para baixo.
retração das escápulas, empurra para baixo. Tira o foco das mãos, do antebraço e do bíceps. Agora, vem aqui do lado para mostrar uma coisa importante pro pessoal. É comum as pessoas, quando puxam a barra, jogam o cotovelo para trás. Para você ter uma ativação muito maior do dorsal e não dissipar a força, você tem que jogar o cotovelo, ou seja, os braços, na direção da lateral do seu tronco. Ó. Então, como que ficaria? Ao invés de você jogar, tá vendo, ó, cotovelo para trás, você joga os cotovelos na direção da lateral do tronco. Uma outra dica que também é igual ao exercício anterior é você promover o máximo de encurtamento do peitoral. Quando você descer, você faz esse movimento aqui, ó, você cresce o peitoral e com isso, ó, você consegue promover um encurtamento do dorsal. Então, ó, ao invés de só fazer isso aqui, quer ver? Você, ó, olha a diferença. Ou seja, promove o máximo de encurtamento. Olha o meu peitoral como cresce aqui. Outra dica é você promover o máximo de alongamento. Ao invés de você só puxar aqui, ó, quando você subir com a barra, você joga o tronco lá na frente, ó. Aqui você promove muito mais alongamento do dorsal. Então, quando você descer, você afasta um pouquinho o tronco para trás, que é para a barra não bater na sua cabeça nem no seu nariz, né, ó. Pode passar bem rente, né? Quando você estiver voltando com a barra, você já vai jogando o tronco para frente. E a outra dica também, as outras duas, é com relação à cadência, né? Não é para fazer rápido. Ou seja, na média de 1 segundo na concêntrica, 1, 2 na excêntrica. A outra dica é com relação à amplitude, né? Não é só para puxar até aqui e voltar só até aqui. Não. Você desce tudo até os seus braços encostarem aqui na lateral do tronco, ou seja, a barra abaixo do queixo, né? Na altura do peitoral superior, na altura do pescoço. E aí sobe a barra totalmente, estica totalmente, né, os cotovelos, ó. Faz extensão total dos cotovelos. E a última dica desse exercício, não somente como outros, é fazer o pico de contração. E o porquê disso? Conforme eu havia falado no começo do vídeo, para você ter uma grande ativação da musculatura dorsal, é muito difícil. Você tem que utilizar todas as estratégias possíveis e existentes. E uma delas é fazer o pico de contração. Não somente nos exercícios dorsal, tá? Mas principalmente com a musculatura extremamente difícil de você conseguir ativar, conseguir obter hipertrofia, então você faz o pico de contração. Então como que faria? No final da fase concêntrica, você vai segurar por pelo menos 1 segundo. Eu gosto de fazer pico de contração de pelo menos 2 segundos, tá? Às vezes até faço com 3 segundos, tal. Mas 2 segundos já tá excepcional. Então, quando chegar no final da fase concêntrica, 1, 2. 1, 2. É impressionante como esse pequeno detalhe de você segurar por 1, 2 segundos ou mais vai fazer toda a diferença no seu treino de dorsal. E aí, no primeiro exercício que eu mostrei para vocês, que é a remada curvada com barra, devido à posição e devido a muita compressão na lombar, nesse caso, e muita carga também, né? Eu não aconselho você fazer o pico de contração. Agora, os demais exercícios, ou pelo menos quase todos, você pode estar fazendo o pico de contração, que será maravilhoso no seu treino. Muito bem, pessoal, já vou mostrar para vocês o terceiro exercício, mas antes deixa eu perguntar, está gostando desse vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal, para você ter conteúdos como este aqui, que possam lhe ajudar a obter o máximo de performance, alto rendimento em hipertrofia e, óbvio, né, chegar nos seus resultados e objetivos da melhor forma possível, mais rápida e prevenir lesões. Uma informação importante: todas essas estratégias que eu usei, que eu falei para vocês e vou continuar mostrando aqui nos outros exercícios, ou seja, por exemplo, depressão, retração das escápulas, você empurrar o braço para baixo ou para trás para focar mais na musculatura dorsal e menos em bíceps e antebraço e nas mãos. Também a estratégia de você
encurtar o máximo possível a musculatura dorsal, ou seja, crescendo o peitoral, alongar o máximo possível, jogar o cotovelo, os braços na lateral do tronco, entre vários outros que vocês viram e vão continuar vendo. Vocês vão ter que reduzir a carga, tá? Pois para você utilizar todas essas estratégias, na verdade qualquer uma dessas estratégias que você for usar, você já vai ter que reduzir a carga. Se você for utilizar todas as estratégias então, com certeza vai ter que reduzir mais ainda, tá? Mas você vai ter muito mais resultado executando com menos carga, mas muito mais ativação muscular do que o inverso. Então, o mais importante é você conseguir jogar o foco total, ativação muscular na musculatura-alvo, que nesse caso é o dorsal, tá? E aí depois você vai progredindo a carga. Muito bem, pessoal. Terceiro exercício. Agora eu vou trabalhar um outro grupamento muscular, uma outra porção das costas. E aí que está a estratégia de você saber montar um treino e inclusive a ordem dele, tá? No primeiro exercício nós trabalhamos latíssimo dorso na profundidade. No segundo exercício, latíssimo dorso na lateralidade. Agora nós vamos trabalhar os músculos do meio das costas, tá? Então nós temos ali trapézio transversal, também trabalha trapézio ascendente e descendente. Inclusive esse aqui também trabalha bastante deltoide posterior, tá? Então agora o foco é no meio das costas. E você vai ficar com um shape muito mais bonito, muito mais harmônico, se você trabalhar essa porção também. Muito bem. Então o exercício que eu escolhi para estar mostrando aqui para vocês é remada máquina pegada pronada, ou seja, pegada aberta, né? Não é a pegada fechada, tá? Lembra que o primeiro exercício que eu mostrei para vocês dava para fazer também com os cotovelos mais ao alto, ou seja, a barra vindo na direção do peitoral, que foi remada curvada com barra, né? Só que eu prefiro que vocês trabalhem o meio das costas através desse exercício, tá? Muito bem, então vamos lá. As dicas são muito parecidas com os demais exercícios, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, conforme eu falei para vocês, retração das escápulas, né? E aí depois, quando vocês forem puxar, vocês fazem um curtamento máximo, ou seja, cresce o peitoral. E uma coisa muito importante nesse exercício, que às vezes a pessoa comete errado, os cotovelos eles têm que vir mais no alto. Você não pode puxar mais rente a lateral do tronco, pois aí você vai estar trabalhando mais o latíssimo dorso. E nesse exercício eu quero o meio das costas, então os seus braços vão estar mais elevados. Não precisa de ser necessariamente na altura do deltoide, porque causa um certo desconforto, né? Como uma grande estratégia, você abaixando um pouquinho o braço, ou seja, ficando um pouquinho abaixo do deltoide, vai ser muito melhor. E aí você consegue ativar a musculatura, ou melhor, os músculos do meio das costas. Ó. Olha o meu braço como ele está elevado. Não está aqui, ó. Tá vendo? Muito bem. Aí, no final da fase excêntrica, você alonga, né? Em vez de você só fazer isso aqui, não. Você alonga a musculatura. Puxa. Nesse final, ó, olha o que eu vou fazer. Cresço o peitoral, igual nos outros exercícios, né? Retração das escápulas. Lembra também, ó. Empurrar com o braço para trás, né? Cadência do movimento, né? 2 segundos na excêntrica, 1 segundo na concêntrica. 1, 2, 1 segundo. E a outra coisa é a amplitude de movimento, né? Ou seja, você faz toda a fase excêntrica e toda a fase concêntrica. Toda a fase excêntrica e toda a fase concêntrica. Quarto exercício, remada unilateral com halteres, também conhecido como remada serrote. Esse exercício, ele também trabalha o latíssimo dorso, ele também trabalha em profundidade, só que ele tem um detalhe importante. Lembra que eu havia falado no começo do vídeo que tem exercício que trabalha mais a parte baixa das costas? E aí temos o latíssimo dorso na parte mais baixa e a lombar. Então, esse exercício, ele trabalha mais a parte baixa do latíssimo dorso. E é muito importante você trabalhar essa parte para dar uma configuração maravilhosa no seu dorsal, tá? E aí você vai ficar com o shape cada vez mais invertido, né? Ou melhor, cada vez mais em V. Muito bem. Esse exercício, ele tem uma outra característica também. De todos os exercícios de dorsal que existe, ele é o que promove maior encurtamento do dorsal. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê. E quando você tem um maior encurtamento do dorsal, seja o músculo qualquer que seja, você está promovendo maior hipóxia muscular, que é um dos estímulos que eu falei para vocês
que ajudam muito a você obter hipertrofia. Muito bem, vou mostrar agora aqui para vocês na prática. Então, é o lateral, né? E aí, assim, eu vou mostrar duas execuções para vocês, tá? A mais comum, que, sei lá, 90% das pessoas, dos alunos de academia fazem, e um outro modo em que a ativação do dorsal é muito maior. E eu vou explicar para vocês, então vamos lá. Então, ó, apoia... Vamos supor que você vai começar a fazer com o braço direito. Então, você apoia a perna esquerda no banco e a mão esquerda também. Então, ó, retração das escápulas, conforme eu falei para vocês. E aí, o que a maioria das pessoas fazem? Fazem a flexão de cotovelo, certo? Não está errado. Só que o que acontece? Quanto mais flexão de cotovelo, mais ativação do bíceps. E tem um modo de você ativar bem menos o bíceps, não tem como anular, mas dá para você ativar bem menos o bíceps e ativar bem mais o dorsal. Nesse caso é você fazer menos flexão de cotovelo. Então como que seria? Ao invés de você fazer isso aqui, você vai, ó. Olha só como a flexão de cotovelo está bem menor. Compara isso aqui com isso aqui. Reparem, pessoal, que aqui é um movimento retilíneo, na vertical, ó. Ou muito próximo disso, certo? Aqui não, aqui é um movimento meio que de pêndulo, em arco, ó. Tá vendo? Então, pessoal, esse detalhe aqui, movimento em arco, faz toda a diferença. Não só por isso, além de você diminuir a ativação do bíceps e aumentar a ativação do latíssimo dorso, você também consegue promover um encurtamento maior da musculatura. Por quê? Olha só. Aqui eu encurtei a musculatura do dorsal, certo? Repara no meu braço. Agora, e se o meu braço estivesse aqui, ó? Só que aí o halter tem que estar aqui, ó, porque não tem como o halter ultrapassar aqui, né? Então, ó. Olha como é que tá o meu braço. Ou seja, quanto mais o braço está para trás, maior o encurtamento do dorsal. E agora repare aqui, ó. Olha a diferença aqui e aqui. Então aqui eu tenho encurtamento dorsal? Tenho, bastante. Mas aqui, ó, eu tenho mais. E um outro detalhe, além de você obter maior encurtamento dorsal, quando você joga em pêndulo, você consegue ativar mais a parte baixa. Esse que é um detalhe muito importante para você poder obter um exercício, ou pelo menos um dos, tá? Em que você ativa mais a parte baixa do latíssimo dorso. Então são 3 motivos para você fazer esse exercício, tá? Então, ó, retração dos ombros, braço, foca no braço empurrando algo para trás e faz um movimento em arco. E o outro detalhe, lógico, é a cadência do movimento, né? 1 segundo na concêntrica, 2 na excêntrica. Amplitude de movimento, né? Faça o máximo de encurtamento muscular e o máximo de alongamento. Só que tem um detalhe: não é para você girar o tronco assim, ó. Se você girar um pouquinho, tudo bem, mas não é para girar muito. Então, ó, desceu, fez o alongamento, mas não é para ver isso aqui, ó. Isso aqui você não vai alongar mais dorsal porque aqui você está na inércia, né? Não tem torque, né? Nessa fase aqui. Então, desceu, já sobe. E lembrei de mais uma coisinha. Nesse exercício, você utilizando dessa forma, fazendo em arco, como ocorre muito menos flexão de cotovelo, nesse caso você acaba descansando razoavelmente o bíceps, né? Já que a maioria dos exercícios de remadas e puxadas, você acaba utilizando bastante bíceps mesmo, né, que você diminua a flexão de cotovelo. Mas nesse, dá para diminuir bastante a flexão de cotovelo, né? Então você acaba dando um descansinho pro bíceps. E aí nesse caso acaba ativando um pouquinho mais o tríceps, né? Porque quando você faz esse movimento aqui, ó, você acaba utilizando um pouquinho do tríceps. Muito bem, pessoal, já vou mostrar para vocês o 5º exercício e penúltimo, tá? Mas antes,
caso vocês queiram contratar o meu serviço de mentoria em hipertrofia muscular, aqui na descrição vocês vão encontrar o link do meu site. Lá vocês terão acesso a todas as informações. Terei o maior prazer em levar você a obter a sua melhor versão, chegar no seu tão sonhado objetivo da forma mais rápida possível, melhor e, obviamente, prevenindo lesões. Muito bem, e o exercício que eu escolhi aqui para mostrar para vocês é o pull down com corda. Eu já havia mostrado um pouquinho dele, né, para você estar fazendo aquele exercício como pré-ativação da musculatura dorsal. E aí era carga baixinha, né, 50% de intensidade na primeira série, 60% na segunda, 20 repetições, para bem antes da falha. Agora não, agora é o exercício mesmo. Você vai fazer o número de repetições que você geralmente faz, né, 8, 10, 12, o número de séries que você faz, e vai fazer com carga máxima ou submáxima para estar fazendo o número de repetições. Então vamos supor que você faz 10 repetições e você utiliza 40 quilos e você falha, né, na 7ª, 8ª, 9ª repetição, então é exatamente isso que você vai fazer, tá? Esse exercício, ele também trabalha o latíssimo no dorso, só que mais na lateralidade, assim como o pulei frente, tá? E esse exercício, ele tem uma característica ímpar, né? Diferente de todos os outros. Ele é o que mais alonga o latíssimo no dorso de todos os exercícios que existem para dorsal, tá? Assim como eu mostrei que o remada unilateral com halteres é o que promove maior encurtamento muscular, e assim, dando estímulo de hipóxia muscular, esse é o que promove o maior alongamento do dorsal. E nesse caso, é o que promove maior dano tecidual. Lembra no começo do vídeo que eu falei para vocês? Quanto mais alongamento da musculatura dorsal, mais você vai estar promovendo o dano tecidual. Agora vocês conseguem compreender cada vez mais o porquê eu escolhi esses exercícios e por que essa ordem. Porque você vai, em alguns, trabalhar com maior encurtamento, alguns com encurtamento médio e colocar maior sobrecarga. E aí, por último, depois de você já ter trabalhado com bastante carga, né, encurtamento médio, e depois ter trabalhado com total encurtamento, agora vocês vão para um que vai trabalhar com o máximo de alongamento. E isso vai ser perfeito para sua musculatura dorsal. Você vai agregar todos os 3 estímulos, que é tensão mecânica, dano tecidual, que é esse aqui, e hipóxia muscular. E esse exercício, ele também tem como característica, assim como o anterior que eu mostrei para vocês, de dar um descanso maior para o bíceps e acabar recrutando um pouco mais o tríceps. Mas esse é o que descansa mais o bíceps. Na verdade, ele descansa totalmente o bíceps, né? O outro descansava um pouco, tá? Em contrapartida, ele ativa mais o tríceps do que o exercício anterior. Muito bem, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês a execução, rapidamente, na sequência, a execução com maior performance, né? Então, você inclina o tronco. Quando você descer com a corda, você vai abrindo um pouquinho até as manoplas chegarem na lateral da coxa. Volta na fase excêntrica, alongou. E aí você volta novamente na fase concêntrica, tá? Só que tem um modo de você executar esse exercício promovendo ainda mais encurtamento da musculatura. Nessa fase aqui, ó, é maior alongamento, certo? E aí, por isso que, se você ficar aqui assim, você não vai ter muito alongamento. Quanto mais você inclinar o tronco, e essa é uma dica que eu vou dar aqui, maior alongamento do dorsal. Mas, até aí o pessoal geralmente consegue promover um bom alongamento. Agora, encurtamento, o pessoal não sabe geralmente dessa estratégia. Então, o que você vai fazer? Em vez de você fazer a fase concêntrica nessa posição com o tronco, olha só o meu tórax e os meus braços aqui, ó. Então, próximo da linha do cabo, certo? Tá vendo? O meu tórax e os meus braços. E nesse caso, né, em termos de tórax, eu vou usar a referência dos braços, tá? Agora, olha aqui, ó. Olha a distância do cabo para os meus braços e para o meu tronco também. Muito maior, né? Aqui, ó, eu tenho muito maior ativação e muito mais torque. Aqui, quanto mais próximo do cabo, menos torque eu tenho, mais fácil fica. Então, o que você vai fazer? Quando você voltar com a corda, você desce com o tronco. E aí, ao invés de você descer com o tronco aqui, você pode até descer mais, ó. Olha só como eu estou alongando bastante agora. Alongamento máximo. Na fase concêntrica, ao invés de você manter aqui, não. Na fase concêntrica você vai
erguendo o tronco aos poucos. Até que quando chegar no final, ó, eu tô com o tronco totalmente reto ou um pouco inclinado, tá? Não precisa ser totalmente reto. Pode ser um pouquinho. Então, ó, desço com o tronco, alongamento máximo. Subo com o tronco, encurtamento máximo. E aí você consegue promover muito alongamento na fase excêntrica e um bom encurtamento na fase concêntrica. Lembrei de mais duas dicas importantes. É importante você manter um certo distanciamento do aparelho. Porque se você só distanciar um pouquinho, ó, aqui não tem muita ativação, ó, porque o cabo ele tá muito mais na vertical do que na diagonal. Agora, se eu venho para cá, ó, vou exagerar um pouquinho, mas só para vocês entenderem. Olha como o cabo está agora. Ele está mais na diagonal. Quanto mais o cabo está na diagonal, mais eu estou encurtando, ou melhor, desculpa, alongando a musculatura dorsal. Porque tem mais torque, certo? Aqui, ó, o torque é baixo, ó. Aqui o torque é baixo. Aqui, ó, o torque é maior. E a outra coisa importante, tem algumas pessoas que durante a execução desse exercício flexiona razoavelmente o cotovelo. Nesse exercício você nem deixa o cotovelo totalmente alongado, em extensão, né? E você nem deixa o cotovelo muito flexionado. Você vai manter uma leve flexão de cotovelo. Então, ó, assim no final da fase excêntrica, você pode alongar tudo, tá? Mas, ó, quando você fizer a fase concêntrica, não deixa totalmente estendido os cotovelos, tá? Porque senão acaba causando muita compressão nos cotovelos e isso pode te dar uma tendinite, né? Então, o que você faz? Flexiona um pouquinho, mas, ó, uma leve flexão, tá vendo? Agora, quando você for alongar, aí sim, você pode estender totalmente os braços. Sexto e último exercício, hiperextensão lombar no banco romano. Esse exercício, obviamente, trabalha a lombar, ou seja, ele representa a parte baixa das costas. E é muito importante a gente trabalhar a parte baixa das costas, no caso a lombar, não somente, né, por questões de você evitar se lesionar e, obviamente, obter muito mais força nessa região, para estar fazendo diversos exercícios que são muito importantes, como, por exemplo, o stiff, né, levantamento terra, agachamento livre, o próprio remada curvada com barra que eu mostrei para vocês que foi o primeiro. Então é extremamente importante vocês se fortalecerem no lombar, além de também dar uma boa estética nessa região, tá? E então não negligencie esse exercício, tá? Vocês podem estar utilizando no final do exercício de costas, não necessariamente, se quiser pode estar utilizando em outro dia. Mas como ele faz parte das costas, eu acho muito melhor vocês já incluírem ele ao final do treino de costas, você trabalha a parte baixa. Muito bem, vamos lá. Esse exercício muitas pessoas fazem errado. Então, a maioria das pessoas fazem o quê? Elas fazem apenas flexão de quadril, certo? Sendo que o certo é flexão de coluna. Tá vendo aqui que o meu quadril está parado? Aqui é flexão de coluna. Flexão e extensão. Então, como que ficaria? Ó, eu vou flexionar o meu tronco. Eu não vou fazer isso aqui, ó. Aqui é flexão de quadril. Então, eu vou flexionar o meu tronco. E depois eu vou estender, fazendo a hiperextensão lombar. Ou seja, aqui está estendido. Aqui eu estou hiperestendendo. Mas não exagerem, obviamente. Então, ó, flexão de tronco. Extensão de tronco. Pois quando você faz a flexão de quadril, você acaba utilizando também a musculatura do iliopsoas e o músculo reto femoral que faz parte do quadríceps. E eu não quero que vocês ativem esses músculos nesse exercício. Eu quero que vocês deem ênfase total, né, deem foco na musculatura lombar. Ou seja, vocês isolem a musculatura. E o único modo de vocês isolarem a musculatura da lombar nesse exercício é fazendo a flexão de tronco e extensão de tronco. Muito bem, pessoal. E esses foram 6 exercícios incríveis para você obter o máximo de performance, o máximo de hipertrofia no dorsal. Mas agora eu vou indicar um exercício para vocês complementarem esse treino dorsal, que é o crucifixo inverso máquina. E o porquê disso? Esse exercício crucifixo inverso máquina, ele trabalha o deltoide posterior.
O deltoide posterior, obviamente, faz parte do ombro, né, do deltoide. Só que visualmente falando, ele faz parte das costas, do deltoide posterior. Por quê? Quando eu tô aqui de costas, ó, vocês estão vendo aqui também o deltoide posterior. E ele dá um visual muito incrível para a musculatura dorsal. Assim como a gente está de frente, e o deltoide anterior, obviamente também faz parte de ombro, mas visualmente falando, ele faz parte aqui da região do tórax, né? Ó. Deltoide anterior, peitoral, abdômen, etc. Então, é muito importante você também trabalhar o deltoide posterior. E aí eu indicaria, né, após, ou vocês podem estar fazendo após o treino lombar, ou até mesmo antes, né? Então vocês fazem os 5 exercícios, depois pode estar fazendo o crucifixo inverso e por último lombar. Mas não é uma regra, tá? Veja como você prefere. Então, pessoal, utilizem essas estratégias, vocês vão ver que vai fazer toda a diferença no treino de vocês. E só mais um detalhe. Assim, eu coloquei esses exercícios nessa ordem, mas não necessariamente, tá? Vocês podem estar fazendo uma ordem diferente. Então, vamos supor que você... vamos supor, o primeiro exercício que eu passei para vocês foi remada curvada, certo? Com barra. Que é foco mais no latíssimo dorso, na profundidade. Mas vamos supor que você está com um latíssimo muito bem hipertrofiado, muito bem trabalhado, e você tem como déficit, né? Ou seja, músculo fraco, a porção do meio das costas. Então, você pode muito bem começar o seu treino de costas com remada máquina pegada pronada. Pois sempre quando a gente começa um treino com o primeiro exercício, a gente dá mais foco para determinada musculatura, né? Por quê? Porque a gente tem mais energia, né? E quando chega no terceiro, quarto exercício, a gente vai perdendo força, né? E vai perdendo um pouco de rendimento. E aí é até importante, independente de você ter músculo fraco ou não, você alterar a ordem, tá? Então, todos esses ensinamentos que eu passei aqui para vocês fazem a adaptação que for necessária para vocês, tá? Vamos supor que o meio das costas é muito, muito fraco. Você, ao invés de fazer um exercício, conforme eu passei aqui para vocês podem estar fazendo 2. Mas por que nessa montagem eu passei apenas 1? Porque geralmente as pessoas não têm como músculo fraco a porção do meio das costas. Muito mais do latíssimo dorso, tanto na lateralidade como na profundidade. Por isso que os primeiros exercícios são para o latíssimo dorso, tá? Então, você adeque a ordem dos exercícios e quais exercícios você vai fazer de acordo com seus pontos fracos. Lembrei de mais uma coisa. Acabei de falar para vocês que vocês podem estar colocando exercícios diferentes, de acordo com o seu músculo fraco. Só que tem um detalhe. Independente dos exercícios que você for colocar e dos músculos fracos que você tem, vocês têm que usar no treino de dorsal de vocês aquelas três estratégias, que é tensão mecânica, dano tecidual e hipóxia muscular, tá? Então, isso é muito importante você estar usando. E mais uma coisa, todos os exercícios que eu apresentei aqui para vocês, eu passei as principais dicas e passei as estratégias de alta performance, né? Conforme vocês lembram, né? Retração dos ombros, empurrar o braço para trás, entre outras. Mas tem muito mais dicas de cada exercício para vocês estarem executando com perfeição, obtendo o máximo de ativação e também reduzir o risco de lesão. E aí eu tenho uma série que se chama Série Execução Perfeita, que é a série número 1 no Brasil, que tem mais vídeos de execução, de ação total de mais de 140, e também é a série que tem mais detalhes de execução de cada exercício, conforme eu passei para vocês. Todos os movimentos específicos e necessários para você estar executando com perfeição, dicas para você estar evitando lesões e muito mais. Então, sempre que tiver alguma dúvida, digita Dan Champions mais o tema. Então vamos supor que eu mostrei para vocês o remada curvada com barra, que eu acredito que seja um exercício que as pessoas têm mais dificuldade em executar perfeitamente. Aí você digita lá, Dan Champions, remada curvada com barra. E aí você vai ver esse vídeo que é da série Execução Perfeita. E agora, para finalizar, mais 2 coisas. Se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, deixe o like e ative o sininho para você ficar sempre dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor e carinho e dedicação. E a última coisa que eu fiz um vídeo sensacional, é o vídeo que tem mais visualizações no meu canal, de ação total de mais ou menos 40 mil visualizações, que se chama 55 dicas para hipertrofia e alta performance. Imagine só, pessoal, a maioria dos vídeos que tem aqui no YouTube tem cerca de 8, 10, 12 dicas, né? E nesse vídeo eu passei todas as dicas que você precisa para obter o máximo de hipertrofia e alta performance. Então esse vídeo está realmente sensacional. Então clica aqui que vocês vão adorar.
Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos? Vamos pra cima?